Deus abençoe em nome de Jesus, ok? Eu vou trazer uma palavra porque nós temos como hábito e como centro de tudo aquilo que nós fazemos para Deus, dar primazia à sua palavra. E festa para Deus, para ser festa, tem que ter a palavra de Deus, sim ou não? Então, eu não vou precisar de mais do que 10 minutos para isso, até porque a gente vai ter GCA essa semana, e essa palavra vem muito a calhar sobre isso. Diga comigo, a gratidão, mais forte, diga, a gratidão atrai o quê? Qual é o tema do ano? Então diga, a gratidão atrai a presença de Deus. Esse é o tema da mensagem dessa manhã. Lucas 17:11, a partir diz assim: de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Circula Samaria aí. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Quantos leprosos? 10. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, quantos irmãos? Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, circula e voltou fazendo o quê? Glorificando em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: mas não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E então lhe disse: levanta e vai, a tua fé te salvou. Coloca a mão no coração, vamos orar. Pai, no nome precioso de Jesus, tudo que nós fazemos é para a glória do seu nome. É verdade, Senhor, que o nosso coração transborda de alegria pelo privilégio de estarmos todos os domingos como família, assentando-nos para receber os tesouros do céu. Mas nessa manhã, de uma maneira diferente, queremos que o céu receba o tesouro aqui da terra. Coração de filhos e filhas que, gratos, transbordam, Senhor, com a sua expressão, para dizer que nós te louvamos por tudo que o Senhor nos permitiu passar ao longo do ano que aconteceu, e temos certeza que deste ano tudo que há de vir foi preparado pelo Senhor para nós. Que essa palavra venha iluminar os nossos olhos, abrir o nosso entendimento e fazer-nos cada vez mais entender a sua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco como o Senhor sempre faz. Fala conosco como o Senhor quer falar, e usa-me mais uma vez para a glória do seu nome. Toda a igreja diga amém. Dê um aplauso ao Senhor pela sua palavra. O texto que ora está lido diante dos nossos olhos, célebre passagem que Jesus, ele vai fazer questão de passar pela divisa, onde encontrava-se a Samaria. Diga comigo, Samaria. Samaritanos eram um povo muito misturado, era um povo que tinha dentro da sua consciência religiosa algumas impurezas por conta dos seus antepassados, e agora então eles vão se tornando cada dia mais um povo rejeitado pelos judeus. Você sabe muito bem que Jesus, das vezes em que ele intencionou passar por Samaria,
ele fazia isso não para afrontar os judeus, mas para abençoar os de verdade, coração puros que haviam no meio daqueles samaritanos. Certa feita ele está à beira de um poço, poço que era de Jacó, a fim de ter um encontro com uma mulher e limpá-la do seu passado frustrante, entregando a ela um futuro brilhante. Mas agora Jesus mais uma vez está passando por aqueles termos, Samaria, e agora então a Bíblia diz que vem ao encontro dele 10 leprosos. Quantos leprosos? Guarda muito bem isso no seu coração. Essa aldeia de leprosos ficava pelo lado de fora da cidade. Se você for ler a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 13, capítulo 14 e uma boa parte do capítulo 15, esses 3 capítulos do livro de Levítico destina-se à identificação de uma lepra, seja no corpo de um indivíduo. A lepra era algo tão terrível que até mesmo uma casa, cria-se naquele tempo, poderia ser contaminada pela lepra. Hoje nós sabemos que são fungos na verdade. Mas o capítulo 13, 14 e 15 de Levíticos, Moisés está instruindo a nação de Israel como lidar com essa doença terrível. Até porque acreditava-se que uma pessoa acometida de lepra, ela era maldita, ela era amaldiçoada. Por essa razão, alguém que fosse diagnosticado por lepra não podia mais ter o seu convívio social dentro da cidade, e eles então eram condenados a viver distante da sociedade, da família e até mesmo do culto. É por isso que Jesus está passando pela fronteira, e agora 10 leprosos percebem que ele passando por ali, de longe, porque eles não podem se aproximar. Na bem da verdade, o que a lei instruía um leproso era o seguinte: se ele porventura tivesse que passar pelo meio de um povo ou de uma multidão, eles já tinham que ir gritando, impuro, para que as pessoas abrissem o caminho e eles pudessem passar sem o risco de encostar em ninguém. Porque cria-se que se uma pessoa contaminada, diga contaminada, se uma pessoa contaminada pela lepra encostasse em outrem, essa pessoa seria contaminada também. Então agora eles estão de longe porque não pode se aproximar, e eles gritam por misericórdia. Se você for ler o texto, eles necessariamente não estão pedindo cura, eles estão clamando por misericórdia. A palavra misericórdia significa literalmente isso: tomar a miséria do outro, miséria, e trazer para a córdia, para o coração. O que esses leprosos estão dizendo? Senhor, tem compaixão de nós, seja capaz de ter empatia por aquilo que nós estamos sentindo. Será que Jesus teve? Tanto teve, que Jesus libera uma palavra dizendo: pode ir, vá até o sacerdote, porque era isso que ele ensinava, apresenta-te perante eles, porque o sacerdote é que poderia dar o veredito de que eles estavam limpos. Como nós lemos, o texto diz que no caminho, quando gente, nem deu tempo de chegar no sacerdote. O texto diz que indo eles no caminho. Muitas vezes milagres não acontecem na nossa vida, pega essa palavra. Por quê? Porque a instrução que nós recebemos do céu é tão simples que parece que não vai dar certo. Às vezes Deus manda você fazer algo e você duvida no seu coração: será que isso é o suficiente? Será que isso é o bastante? Sacode que está do seu lado e diga assim: quando o céu te der uma instrução, obedeça. No caminho, meu irmão, você vai ser alcançado pelo milagre que você precisa. O milagre vem no caminho, a porta abre no caminho, a cura se manifesta no caminho, a graça vem sobre a sua vida no caminho. Percebe que um deles apenas, no caminho, percebe que já estava curado.
e ele volta. Por que ele volta? Porque ele não foi curado só da lepra no corpo. Ele foi curado da insensibilidade da sua visão espiritual. Você sabe que a pior coisa que a lepra, hoje não se usa esse termo, hoje se usa o termo hanseníase. Uma enfermidade que tira a sensibilidade dos tecidos. Só que daqueles 10, um foi curado da lepra no corpo e da insensibilidade da visão espiritual, porque ele entendeu: eu já fui alcançado pela graça, não preciso ir num templo de pedra, porque ele já estava diante de um templo que era o mais verdadeiro. Ele não precisava ir no sacerdote, porque o sumo sacerdote já estava diante dele. Ele entende: eu não preciso mais ir. Agora ele volta. Eu queria deixar 4 lições aqui para nós nessa manhã, porque a gente precisa entender esse princípio. Diga gratidão. Mais forte, diga gratidão. Mantém o fluxo do favor de Deus sobre a minha vida. Sabe quando que a gente erra? Quando a gente se esquece de agradecer, até mesmo pelas coisas mais simples. Sábado passado eu me machuquei, domingo eu estava aqui no culto, segunda-feira eu estava, quase não consegui levantar da cama, e Deus é minha testemunha. A minha preocupação não foi com cliente, com trabalho, com vender, com produzir. A minha preocupação é: Deus, eu só preciso estar inteiro para estar na sua casa te servindo. E quando hoje eu acordei, abri os olhos e fiz um movimento intencionalmente brusco e não senti dor, eu falei: Senhor, graças te dou. Amanhã, quando você pegar o pão do café da manhã, a sua xícara de café no café da manhã, você precisa fazer como Jesus: Pai, graças te dou. Por quê? Porque depois de ter dado graças por 5 pães e 2 peixes, diante de 5.000 homens, Jesus deu graças e os pães e os peixes multiplicaram. Sacode quem está do seu lado e diga assim: a gratidão atrai a presença de Deus e a multiplicação. Todas as vezes que você for grato, meu irmão, a multiplicação vai alcançar a sua vida. Há mais de 10 anos eu ensino essa igreja. Escute, quando você vai receber o seu salário, não seja tolo como alguns. Hoje é dia de receber aquela mixaria. Quem já falou isso aqui? Levanta a mão. Eu já falei. Quem já falou? Levanta. Eu sei que você falou. O pai está revelando agora até o seu CPF. Lá no camarote, pode levantar que eu estou te vendo aqui. Aleluia, te vi, tá? Hoje é dia do faz-me rir, da mixaria. O que você não celebra, não cresce. Coloca na internet. O cara fez uma pesquisa com arroz. Quem que tem planta em casa? Eu não vou te julgar. Mas como é que você vai regar a planta? Ai, que coisa linda da mamãe. Bom dia, planta. E você não está errada. As pesquisas dizem que quando você celebra, até as plantas entendem. Eu chego em casa e fico retardado 1 minuto por causa da Nick. Cadê a morena do papai? E ela faz uma festa. Então, quando o princípio bíblico fala sobre gratidão, no fundo, agradecer é celebrar. Agora entenda, celebrar o muito, até o ímpio celebra. Vou repetir, eu quero te confrontar nessa manhã. Celebrar o muito, até o ímpio celebra. Quero ver você dar graças a Deus, porque o carro deu defeito. Mas quem tem olhos espirituais sabe que na vida de um crente, até mesmo o que parece atraso, pode estar sinalizando um livramento lá na frente.
Eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã. Não existe atraso na vida de filho de Deus. Não existe acaso na vida de Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pastor, onde isso está na Bíblia? 9 continuaram, 1 voltou. Sacode que está do seu lado e diga assim: voltar na direção de Deus é melhor do que avançar na direção errada. Está no texto. Eu só estou lendo o texto, pastor Rômulo. O texto diz: voltou. Só que quem não tem visão espiritual acha que voltar é atraso. Na direção de Deus nunca será. O homem carnal acha que ele sempre tem que avançar, avançar, avançar. E às vezes Deus permite alguns retrocessos para consertar coisas na nossa vida. Então, olha aqui, a gratidão atrai a presença de Deus. A gratidão atrai a multiplicação. Isso nós vemos na multiplicação dos pães e peixes. E o que a gratidão atrai aqui no caso desse texto que nós lemos? E eu termino agora. Vem comigo. Eu tinha muita coisa, mas outro dia eu prego sobre esse texto aqui direito. Vem comigo. Versículo de número 19. Lucas 17, 19. Vou contar até 3. Toda a igreja vai dizer bem alto. 1, 2, 3. A tua fé é o quê? A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: quantos foram curados? Quantos foram salvos? Pensa. Só um que voltou para agradecer, além de cura, recebeu salvação. O que é mais importante? Mas se você pode ser salvo e além da salvação ter vida plena, cura, por que não? E o texto ainda dá um grifo dizendo: e ele era samaritano, irmão. O que o texto quer dizer com isso? Que ele não era considerado um certinho judeu. Judeu acha que só o que eles fazem é o que é bom. Não deixa ninguém julgar a sua fé, nem a sua motivação. Se você for ler o texto, que o tempo não me permite, com o grito que ele gritou para pedir a cura, ele volta para agradecer também. Tem gente que só grita para pedir, mas não grita para glorificar. Eu não estou inventando. É que o texto está aqui, o tempo que não me permite. Olha o verso de número 18. Eu tenho que ler esse texto. Não houve porventura quem voltasse para dar glória. Tem gente que fica dando glória o culto inteiro, da boca para fora, glória, glória, parece um peru. Já viu? Glória, 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 mas o coração não é grato. Grita para pedir, sacode que está do seu lado, gritou para pedir? Recebeu? Então grita para agradecer também, meu irmão. Aleluia. Aleluia.